Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta quarta-feira nós vamos falar sobre Gonzalo Mastriani, o que tem acontecido com o centroavante uruguaio e esse mau momento pode se transformar na sua triste despedida do Furacão. Fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esse assunto. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Pessoal, um vídeo que deve ser rapidinho mais uma vez, porque Gonzalo Mastriani vive o seu pior momento com a camisa do Atlético Paranaense. E essa má fase do centroavante uruguaio tem sido motivo de muitas preocupações e de intensos debates entre os torcedores rubro-negros. E em primeiro lugar, no vídeo de hoje, eu gostaria de separar o que é a temporada do Mastriani de um modo geral, onde ele acumula números bastante respeitáveis, que são 16 gols e 5 assistências em 43 partidas, então praticamente uma participação em gol a cada 2 jogos, repito, números bastante respeitáveis, do que vem sendo o desempenho do camisa 9 do Atlético Paranaense dentro de campo. Porque dentro de campo nós temos visto um Gonzalo Mastriani que nem consegue explorar a sua veia goleadora, a sua capacidade de posicionamento para continuar marcando gols e nem repete ou volta a apresentar a capacidade de contribuir para a construção das jogadas que em alguns momentos ao longo da temporada o atacante uruguaio conseguiu demonstrar. E então, gente, nesse momento de muitas dúvidas, de muitas incertezas, é claro que eu vou registrar aqui a minha opinião com vocês. E aí, dentre os possíveis motivos que eu encontrei para essa má fase do Gonzalo Mastriani, eu gostaria de destacar 3. Uma preocupação que eu manifestei lá no início do ano, quando o Gonzalo Mastriani foi contratado, é que ao longo da carreira, o Mastriani, que não é pouco experiente, ele deve ter aí seus, deixa eu até confirmar aqui para não dizer nenhuma bobagem, 31 anos de idade, ele teve 2 ou 3 temporadas muito goleadoras, já considerando a temporada 2023 com o América Mineiro. E a gente sabe que existe a possibilidade, como já aconteceu em outras tantas edições do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, de uma competição sul-americana, como a Copa Sul-Americana, do jogador ter um excelente momento e, na sequência da carreira, voltar ao que seria o seu nível mais natural. Essa foi uma preocupação que eu externei lá no momento em que o Mastriani foi contratado, inclusive quando ele estava ainda sendo somente especulado, e que pode acabar se refletindo na realidade. E aí realmente não teria muito o que fazer, porque se o Mastriani normal for esse, ele realmente serve muito pouco para um clube com as pretensões que tem o Atlético Paranaense, embora nesse momento as pretensões sejam somente escapar da zona de rebaixamento e começar a pensar em 2025. Um segundo motivo que poderia explicar a perda de rendimento do Gonzalo Mastriani é que desde o início do ano, por mais que tenha sido uma contratação bastante visada, bastante celebrada pelos torcedores e bastante desejada pela diretoria, que inclusive fez um investimento significativo para tirá-lo do América Mineiro, o Mastriani demorou a se consolidar como um jogador titular, né? Não custa relembrar que o Juan Carlos Osório, treinador colombiano que foi o primeiro a comandar o Atlético em 2024, nem sequer gostaria de contar com o Mastriani. O Osório tentou vetar essa contratação, foi contrário a ela, e o Osório, que tem a preferência por um jogador de maior movimentação no comando do ataque, utilizou muito o Pablo nessa função. Pablo, que inclusive no Campeonato Paranaense mais uma vez acumulou excelentes números justamente por esse espaço que teve, e o Carlos Osório chegou a dar preferência em determinado momento ao próprio Lucas Diori, um centroavante argentino que o Atlético trouxe do futebol mexicano por um valor que dificilmente recuperará na revenda e que tecnicamente é muito inferior a todas as outras opções da elenco, inclusive jogadores que estão emprestados, como é o caso do Matheus Babi, lá do Penharol, é mais jogador que o Lucas Diori, e também do Rômulo, esse sim, tendo bastante destaque na Superliga Turca, que também é disparadamente muito mais jogador do que o Lucas Diori. Então, gente, a verdade é que o Mastriani demorou a se consolidar, mesmo com o Cuca, para quem não se recorda, que foi quem substituiu o Osório no comando do Atlético Paranaense em um primeiro momento. O Mastriani iniciou o trabalho do Cuca como reserva do Pablo. O Cuca também tem a preferência por um centroavante de maior movimentação. E somente a base de alguns gols marcados em momentos importantes é que o Mastriani conseguiu cavar sua vaga no time titular durante a passagem do Cuca, alguma coisa que ele conseguiu manter durante o período com o Juca Antonello, né, interino, comandou o Atlético em 5 ou 6 partidas, e também com o Martim Varini, esse uruguaio, né, talvez até por um maior conhecimento do jogador. O Martim Varini em nenhum momento sacou o Gonzalo Mastriani da equipe titular,
mas toda essa oscilação, toda essa concorrência, seja com um jogador como o Lucas Diório, seja com um ídolo como o Pablo, né, um jogador muito importante na história do clube, embora tecnicamente abaixo do que poderia ser o melhor Gonzalo Mastriani, podem ter prejudicado o rendimento e a confiança do Mastriani ao longo da temporada. Tanto é que, se vocês forem considerar, mesmo nos momentos em que o Mastriani se mostrava decisivo, mesmo nos momentos em que ele marcava gols, se mostrava um jogador mais participativo, foi raro, ou foram raras as partidas em que ele passou mais do que 60, 65, 70 minutos em campo, porque em dado momento era sempre a vez, né? Ele era sacado de campo para que Pablo pudesse jogar, para que Lucas Diori pudesse jogar e para que o Atlético pudesse eventualmente encontrar uma saída para o Diori. O Atlético quer muito se desfazer desse centroavante argentino, embora acho que exista na diretoria a consciência de que dificilmente vai se recuperar o investimento feito dele. E acredito que o Pablo também não deve ficar para a próxima temporada, mas esse não acho que seja por isso que ele está entrando em campo. Tá? Então, essa é uma situação, essa perda de ritmo, essa perda de confiança, essa perda de continuidade que o Mastriani teve à vontade em 2023 e que aqui no Atlético Paranaense 2024 foi muito incomum. O Mastriani quase sempre saiu de campo. E uma situação que tem sido muito relatada, inclusive por fontes próximas ao clube, é que o Mastriani perdeu o interesse em ser esse jogador mais participativo. Realmente, em algum momento da temporada, ele se frustrou, seja com as saídas e entradas do time, seja com maus momentos ao longo da temporada, seja com maus resultados da equipe, seja com trocas de treinadores. A verdade é que em algum momento do ano, em 2024, o Mastriani, que vinha sendo um destaque, mostrando capacidade de definição, sendo um jogador importante, acabou se frustrando com tudo que envolveu o ano do centenário do Atlético, com a pressão da torcida, eventualmente com as saídas de jogadores, com maus resultados. E aqui sou eu especulando, isso não é informação, né? Eu estou tentando imaginar o que poderia ter frustrado o Gonzalo Mastriani. Ele acabou perdendo interesse e isso realmente seria uma coisa muito ruim para o Atlético, porque a presença de um jogador goleador como o Mastriani nessa reta final de campeonato, onde o Atlético precisa pontuar, seria fundamental, seria de vital importância para que o Atlético conseguisse mais alguns pontinhos que deveriam tirá-lo da zona de rebaixamento. Então, se foi isso que aconteceu, acho que lógico, a gente tem muito a criticar do jogador, porque o profissionalismo ele deve exceder, ele deve ser maior do que esse ambiente que cerca o dia a dia de trabalho. Ao mesmo tempo, essa perda de interesse do Gonzalo Mastriani por jogar no Atlético Paranaense pode refletir também o tumulto absoluto e completo que foi a temporada do Atlético, né? Acho que o maior exemplo disso foram as saídas na diretoria do Alexandre Leitão, do Alexandre Matos, do André Mazuco, as trocas de treinadores. O Atlético teve 4 ou 5 treinadores, independente se você considera o Gil Cantonello treinador ou interino, né? Mas 4 ou 5 comandos no mesmo ano já é um grandíssimo absurdo, com mudanças muito rigorosas, né? Muito vertiginosas de um modelo de jogo de um ano para outro. Então, o Osório muito diferente do Cuca, o Cuca um pouco mais alinhado com o Gil Cantonello, e aí do Gil Cantonello para o Martin Varini, outra mudança abrupta, e do Martin Varini para o Lúcio, até pela presença do próprio Paulo Autori, mais uma mudança bastante radical na forma de jogar. É claro que para um jogador recém-chegado, para um jogador que passou por tudo que o Mastriani passou ao longo do ano, isso não deve ter sido fácil. Agora, repito, ele é um profissional, ele deveria colocar a cabeça no lugar e servir ao clube que paga mensalmente o seu salário, principalmente no momento de dificuldade. Se ao final do ano ele estiver insatisfeito, ele estiver chateado, ele estiver frustrado e quiser ir embora, de minha parte, depois de tudo que aconteceu nesse ano, eu não teria nenhum tipo de objeção. Evidentemente que o Atlético precisaria ir ao mercado e encontrar um outro jogador para essa posição, mas se o Mastriani em dezembro quiser ir embora, de minha parte, sem problema nenhum. Nesse momento, o Atlético precisa de quem queira jogar. E aí, no Mastriani não querendo jogar, como parece ser o caso, né? E eu só costumo falar disso quando há uma informação nesse sentido, e nesse caso do Mastriani há uma informação concreta de fontes próximas ao clube, de que ele realmente perdeu interesse em defender o Atlético, né? Se frustrou com a temporada, se frustrou com uma série de coisas e acabou diminuindo o seu ímpeto, e isso é uma coisa muito ruim. Então, gente, se o Mastriani não conseguir resgatar essa vontade de jogar pelo Atlético Paranaense, que ele passe o restante da temporada no banco de reservas, que jogue o Pablo, que jogue inclusive o próprio Lucas Diori, um jogador das categorias de base. Acho que o Emerson poderia ser testado ali, onde ele vem rendendo bem na equipe sub-20. E de minha parte, gente, se esse for um final melancólico de passagem do Mastriani pelo Atlético Paranaense,
que seja, o Atlético realmente precisa de uma renovação e não é com um jogador frustrado, com um jogador chateado, com um jogador irritado, com um jogador de má vontade que a gente vai construir um novo espírito, um novo espírito dentro do vestiário em busca de um 2025 melhor que o 2024. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, deixem aí nos comentários o que vocês acham disso tudo que foi dito aqui no vídeo de hoje. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.